Gênesis capítulo 32, versículo 28. Irmãos, o Senhor já falou desde o início. O Senhor tem advertido a igreja desde o início do culto. Se você estava ligado, você ouviu o que o Senhor falou, o que o Espírito Santo falou contigo, porque eu recebi muito do Senhor. O Senhor falou muito comigo, eu já estou renovado, porque eu estava ouvindo o que o Senhor estava falando nos louvores, nas palavras. Então no livro de Gênesis capítulo 32, versículo 28 diz: Então disse, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. Ele disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Podem sentar? Aleluia. Irmãos, esse versículo ele é interessante, porque cada palavra que foi ministrada aqui nessa noite, ela tem uma ligação. Primeiro, de mudança de caráter. E eu vi aqui como Jacó, ele representa aquele velho homem do Oziel, aquele velho homem que era você. Porque Jacó, ele não poderia ser lembrado como uma nação enganadora, mas sim como uma nação que se chamaria Israel. Imagina se aquele povo ali, ele fosse chamado como representante de Jacó, o enganador. Todos nós conhecemos bem essa história, já foi falado nas pregações anteriores, discernindo ali um pouco sobre a história de Jacó, o que aconteceu com Jacó. Mas hoje eu quero fazer junto com a igreja uma reflexão, assim como o Senhor falou comigo em casa, assim como o Senhor já começou a falar neste culto. Jacó, ele era um homem enganador. E Israel era uma mudança de caráter nele. E o que nós precisamos hoje como igreja é mudar o nosso caráter. E é interessante que o Senhor, ele vem, muda o teu nome, muda a tua história. Só que às vezes nós voltamos a ser Jacó. Nós retrocedemos. Porque aquele velho homem está gritando lá atrás e você quer trazer ele à tona. E o Senhor não ama o teu próximo como a ti mesmo. Faça a diferença. E não, nós queremos o Jacó que era arrogante, o Jacó que era truculento, que era respondão. O Senhor nos chamou para sermos ovelhas, sermos manso e humilde de coração. Só que eu vejo a igreja hoje, de um modo geral, de um contexto geral, que não quer abrir mão das coisas passadas, não quer abrir mão daquilo que fazia ele ser o velho homem. Irmãos, não é fácil. Não é fácil você abrir mão do seu eu, da sua essência, como dizem. Ah, eu sou assim, vou morrer assim. Aí Jacó pede uma bênção, mas o anjo fala: não, eu vou trocar o teu nome, porque eu preciso mudar o teu caráter, não te abençoar. Irmãos, às vezes Deus não vai abençoar a tua vida, porque Ele precisa mudar o teu caráter primeiro. Às vezes Deus não vai ouvir a tua oração, porque Ele precisa te moldar primeiro. Ele vai só falar assim: continua orando, mas tem que perseverar. O problema é que as igrejas hoje estão tão mimadas a ouvir a Deus falar só: Senhor, eu quero receber minha bênção. Eu vou para a igreja porque Deus vai me dar um carro novo, uma casa nova, um casamento. E essa geração, ela está tão acostumada com essas coisas que esquece de mudar o caráter. Esquece que precisa amar, como foi falado aqui. Esquece que precisa largar a sua vontade carnal por amor a Deus.
E aí você vê muitas igrejas se destruindo por falta disso. Porque a palavra que é pregada, você vai receber a cura, você vai receber o milagre. E às vezes o Senhor vai falar para você: eu não vou te curar, porque eu preciso mudar o teu caráter. Nós somos como pedras preciosas ao Senhor. A pedra, até ela chegar àquela coisa maravilhosa que nós admiramos, ela precisa ser lapidada. E às vezes o Senhor está te lapidando, porque para você chegar onde Ele quer, Ele vai ter que te quebrar muito. Porque o nosso coração é duro. O nosso coração às vezes não quer mudar. Assim como foi com o povo de Israel. O faraó endureceu o coração. Ele não quis liberar uma coisa tão simples. Ouvir a voz de Deus. Uma coisa tão simples, era só: o Senhor falou e eu faço automaticamente. Aqui o Senhor, a cada dia Ele tem falado: irmãos, tomem posição. Osiel, tome uma posição. Ah, Senhor, mas o meu jeito é melhor. Ah, Senhor, mas como diz, o fulano me desce. O jeito de fulano, não me desce. Meu Deus. E o Senhor está falando: quebrando o teu coração. Desce você. Para que você possa amar o teu próximo, você precisa se rasgar diante de Deus. Como é que você pode dar algo que você não tem? O que você está cheio hoje? Será que nós estamos alimentando o nosso espírito ou a nossa carne? Eu acho interessante como a minha vida funciona. Eu vou falar de mim. Quando eu estou em casa de folga do serviço, se eu passo o dia inteiro ouvindo louvores, se eu leio a palavra, se eu canto, quando eu venho para o culto é diferente. E tem dias que às vezes hoje eu vou dar uma relaxada, eu vou assistir um filme, eu vou fazer isso e eu chego aqui e o culto não é a mesma coisa. Porque a minha carne, ela está cheia de algo carnal. Como eu posso pregar amor se eu não pratico ele? Meu Deus, aleluia. Como eu posso falar de algo que eu não faço? É incoerente isso. Às vezes até é fácil falar, explanar coisas lindas e maravilhosas, poemas, mas como é que está lá dentro? Infelizmente a igreja ela está vivendo só de aparência, de status. Fulano de tal vai pregar não sei aonde, ele sabe a Bíblia de cabo a rabo, mas ele não vive. Como pode isso? Irmãos, infelizmente é até mais difícil pregar para o ímpio do que pregar para um cara que já é cristão, que já fala que serve a Deus, que é crente. Porque ele sabe de tudo, que tem que fazer, o que não tem que fazer. Aí o Senhor que vem pregando para ele: meu filho, eu quero colocar o teu nome como Israel, porque eu tenho promessa na tua vida. Mas não, Senhor, eu quero ficar como Jacó, porque foi minha mãe que me batizou, porque eu nasci assim, porque eu nasci grosso, porque eu nasci rebelde, porque eu nasci da minha forma. Aí o Senhor vem e fala para você: meu filho, desce. Meu filho, quebrando o teu coração. Quando você começar a pensar em falar de alguém, você se coloque no lugar e fala: meu Deus, eu preciso orar por aquela pessoa. Se ela me magoou, eu preciso orar e não falar dela. É verdade. Mas é mais fácil falar. É mais fácil apontar o erro do irmão do que reconhecer o próprio erro. Jacó, naquela situação, ele estava atrás de outra coisa, mas o anjo falou para ele: não, isso eu não vou te dar, mas eu vou mudar o teu nome. Talvez você chegou aqui pedindo ao Senhor algo, e a palavra do Senhor para você é essa: Ele não vai te dar isso enquanto o seu caráter não mudar. A cada instante o Senhor vem falando na igreja, vem falando no louvor, na palavra, mas às vezes nós, como filhos birrentos, tampamos o nosso ouvido e falamos: eu quero ouvir aquilo que eu quero. Eu só vou ouvir o que é bom. O irmão está pregando ali, apertando com a chave de fenda, eu não quero ouvir ele não. Mas o Senhor fala com você nessa noite: meu filho,
filho, muda o teu caráter. Meu filho, muda a tua essência, porque da forma que você está, você não vai entrar no céu. Se você continuar falando do teu irmão, isso tem sido falado aqui várias e várias vezes, irmãos, vamos vigiar. O Senhor tem falado, tocado na mesma tecla, porque precisa mudar. O Senhor tem te advertido, é porque precisa mudar. É porque Ele te ama. É porque Ele entende que você às vezes é tão falho que não consegue enxergar aquilo que Ele tem falado contigo. Irmãos, vamos parar um pouquinho para ouvir o Senhor falar. Não sei se alguém já foi assim, o pai às vezes quando estava reclamando, colocava o dedo no ouvido e ainda ficava cantarolando lá. E às vezes o crente está assim na igreja. O Senhor está falando e ele está lá, não quero ouvir. Aí quando a chave de fila dá aquela apertada, eu vou correr para os pés do Senhor, vou buscar, agora eu vou orar, agora eu vou jejuar. Aí o Senhor fala para você hoje, para mim também, ei, ora e jejua antes da luta vir. Antes do problema vir, você já tem que estar orando, jejuando, porque você vai estar revestido do Senhor. O processo que você vai passar dentro da luta, se você estiver orando e jejuando, vai ser mais fácil. Mas tem gente que espera vir a luta para poder buscar, para estar na consagração, para estar no monte, para estar consagrando a vida às 3 horas da manhã. É difícil demais orar esse horário. Mas quando está apertando, você vê crente dando glória a Deus para cima e para baixo. Mas na hora que está tudo bem, Senhor, hoje eu vou dar uma curtida, hoje eu vou assistir Netflix, hoje eu vou fazer aquele passeio porque eu mereço. Irmão, sendo bem sincero, nós merecemos a chicote. O evangelho hoje está muito fácil, como foi falado. Está muito fácil viver esse evangelho. Onde eu falo palavras bonitas, coloco nos meus status ao crente. Mas na hora de viver, aí é mais difícil. Porque às vezes eu sei olhar o meu irmão e falar assim, mas fulano de tal é difícil demais, mas você não sabe nem o que o irmão está passando. Você não sabe a situação que ele está vivendo. Talvez está sendo tão difícil para ele que ele explode. E você sabe apontar. Meu Deus. Mas chegar e falar, meu irmão, eu vou continuar orando por você. Mas é mais fácil vivermos como Jacó. Porque mudar o nosso caráter quer dizer renúncia. Muito difícil. É muito difícil você separar um período para ler a Bíblia. É mais fácil você ficar 3 horas. Irmãos, eu falo isso que já aconteceu comigo. Ficar 3 horas, 5 horas assistindo Harry Potter, que é longo pra caramba. Ou outro filme que é longo. Mas dá 2 minutinhos, Senhor, minha vista já está embaçada, eu não consigo nem ler. E aí o que nós estamos nos enchendo? De Deus ou da nossa carne? E aí o que acontece na hora que vem uma situação em que precisa o Espírito prevalecer, você está tão cheio da carne que a tua carne prevalece. E aí você não sabe lidar com a situação, porque a carne está falando mais alto. Eu já passei por algumas situações, irmãos, que antes de falar com a pessoa, antes de tomar uma atitude, eu falei, Senhor, eu preciso do Teu Espírito Santo. Aleluia, Deus. Porque até nisso, irmãos, tudo que nós vamos falar, tudo que nós vamos fazer, se nós estivermos na orientação do Espírito Santo, vai dar certo. Vai dar muito certo. Mas quando nós agimos na carne, nós vamos bater boca, falar mais alto ainda e não vai resolver nada. Esse dia eu estava falando com a jovem e eu falei assim, sabe qual é o problema das pessoas em perdoar? É o orgulho. Esse é o problema das pessoas em perdoar. Porque elas não conseguem reconhecer o erro dela. Ela consegue ver o erro dos outros e continua batendo na tecla que o outro está errado. Mas ela não consegue ver o erro dela. E essa jovem falou para mim, mas é difícil. Eu falei, eu sei que é difícil, mas o que o Senhor nos ensina é perdoar. 70 vezes 7? Perdoar.
É amar o nosso irmão, que às vezes, como o pastor falou, está falando mal e a gente está aqui, meu Deus, dá graça, mas continua amando, continua orando. É difícil, mas foi para isso que o Senhor te chamou. Ele não te chamou para ficar numa rede balançando, tomando água de coco debaixo de uma sombra. Ele te chamou para lutar, para combater a tua carne. Não é para você combater o teu irmão, é a tua carne, é a tua vontade, é a tua essência, é renunciar a você mesmo. E eu acho interessante que, como poderia de Jacó sair as 12 tribos de Israel? Teria que ter mudança ali. Por isso que o nome dele foi mudado. Porque deveria haver essa mudança. Porque senão ele seria da mesma forma, ele agiria da mesma forma. E o Senhor falou, não, eu preciso agir diferente. Na mesma situação que o Senhor tem esperado na tua vida para agir com aquela bênção que você pede, é porque quando Deus te dá, você vai saber lidar com a situação. Aquilo não vai te embaraçar. Mas quando nós não estamos preparados para receber algo de Deus, você pode fazer o que for, você não vai receber, porque precisa mudar. Eu vivi isso, irmãos. Isso é maravilhoso quando a gente entende que o Senhor Ele quer nos moldar cada dia mais e mais. Ele quer ver até onde você vai, até onde você quer continuar sendo chamado de Jacó. Ou falar assim, eu estou pronto para ser chamado de Israel, porque hoje eu sei me humilhar diante do Senhor. Hoje eu sei abraçar, hoje eu sei amar o meu irmão. Hoje eu sei fazer diferença. E é isso que o Senhor tem colocado na minha vida e na tua vida. Assim, quando você sobe essas escadas, todo culto o Senhor tem falado com você. Meu filho, eu preciso de ter relacionamento, como já foi citado. Eu acho interessante, esse culto está sendo maravilhoso, porque o Senhor veio falando quando Ele estava falando comigo em casa. Porque a palavra, irmão, quando alguém vem trazer assim, pelo menos comigo é assim, primeiro corta lá em casa. Primeiro o Senhor vem me chicoteando, vai falar, tu quer falar isso? Então toma. Você precisa mudar também. E aí o Senhor, desde o início do culto, Ele veio falando essas coisas e eu falei, Senhor, como é maravilhoso. Como o Senhor trabalha de forma incrível. Mas às vezes nós pensamos em fugir do nosso problema, achando que isso vai resolver. E eu paro para analisar até Jacó também. Naquela situação em que ele se encontrava, ele pediu bênção ao Senhor. Ou seja, vamos imaginar aqui como coisas materiais. Nós vamos à casa do Senhor atrás de algo material. A maioria das pessoas são assim. A maioria. É porque está com um problema no trabalho, é porque está com um problema em casa. A maioria das situações das pessoas que vão à igreja hoje é por causa de algo material. E aí ela acha que na igreja ela vai conseguir resolver o problema dela. Assim como muitas pessoas vieram à casa do Senhor por convite de alguém, porque alguém chegou e falou assim, vamos para a igreja porque lá Deus vai resolver o teu problema. Eu parei até de falar isso quando ia pregar para alguém. Porque às vezes a pessoa vai vir para a casa do Senhor e Deus vai mudar ela tanto que o problema vai aumentar em vez de diminuir. Porque às vezes para Deus te dar algo, às vezes para que Deus possa te inserir em um lugar, em um altar, talvez em pregar a palavra dele, você precisa viver muitas coisas intensas. E às vezes o que é intenso vai te machucar, vai te doer, mas aquilo é para o teu crescimento. Aleluia, Deus! Aquilo é para te moldar, para que você possa ter algo para falar quando alguém precisar. Tem coisas que o Senhor vai fazer na tua vida que às vezes nem é porque você está em pecado, ou por isso ou por aquilo, mas é porque você precisa passar por aquilo para passar adiante. O deserto é a escola do Senhor. Então é necessário passarmos por deserto e aprender. Não adianta nada continuarmos no deserto fazendo birra. Não adianta nada nós passarmos por várias situações. Deus vem, resolve o problema e você não aprende. Assim como a irmã falou, nós somos teimosos. Nós somos desobedientes. O Senhor tem falado e nós não. Senhor, eu não quero dessa forma. E batemos o pé até o Senhor apertar de jeito. Mas como é difícil, irmão, vivemos em um mundo onde os valores estão tão invertidos que até para Deus foi invertido o valor.
O Senhor nunca te prometeu nenhum bem material. Ele pediu que você renunciasse à tua carne, que você buscasse primeiro o reino dele, que as outras coisas seriam acrescentadas. Então às vezes você vai continuar nesse mesmo deserto, porque é necessário você ficar. Às vezes você não vai ter um carro novo, às vezes você não vai ter uma casa nova, porque isso não é promessa de Deus para a tua vida. A promessa dele na tua vida é o céu. A promessa dele na tua vida não é o que Jacó pediu, mas sim que o teu caráter seja o mesmo de Cristo. Eu vi aquele vídeo que o pastor postou, irmãos, aquilo me impactou tanto. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de ver. Se Jesus estivesse frente a frente com você, como você reagiria? Irmão, aquilo é muito forte, porque o Senhor está todo dia de frente para a gente. Todo dia o Senhor vem e senta com você. Às vezes nós estamos tão ligados às coisas terrenas que nós não focamos em Cristo. E a mesma situação ali, se Jacó tivesse entendido que aquele anjo podia fazer muito mais além de só coisas materiais, ele teria alcançado grandes coisas, assim como muitas pessoas aqui. O culto é um culto de libertação, onde nós precisamos libertar a nossa carne do pecado, onde nós precisamos libertar a nossa carne dos nossos desejos. E às vezes é mais fácil continuar acariciando o nosso eu, o nosso ego, do que abrir mão. Isso é mais fácil. É mais fácil você ser ingrato do que você ter gratidão. Mas para uma pessoa transformada e liberta pelo Senhor, já se torna diferente. Para uma pessoa que é chamada de Israel, para ela é diferente. Ela não vai fazer nada esperando algo em troca. Assim como Cristo, Ele não esperou nada de troca. A única coisa que Ele pediu nem foi para Ele, foi para o Pai. Seja obediente ao nosso Pai. Eu vou morrer na cruz por você, vou pagar, padecer por amor a você, mas seja obediente a Deus. Assim como aquele bom samaritano, ele não era bom, ele achou-se indigno de ser chamado de bom. Bom é Deus. Eu só estou apenas cumprindo o meu chamado. E às vezes, para você cumprir o teu chamado, você precisa renunciar tudo aquilo que você acha que precisa. Porque só o Senhor sabe o que é melhor para mim, é melhor para você. E Ele vai continuar te moldando, te estruturando até você chegar onde Ele quer. Mas eu fico olhando às vezes para a situação e até onde o Senhor é paciente. Até onde o Senhor vai continuar te advertindo. Às vezes Deus usa um vaso, Deus usa alguém para falar com você. E você está tão na carne que você não ouve. A tua carne está gritando tão alto que você não consegue ouvir aquilo. Hoje que nós possamos tomar uma posição diferente diante do Senhor. Irmãos, não é fácil você tomar posição diferente. Até porque quando nós vamos orar o Pai Nosso, eu não sei se todos têm essa prática, mas eu tenho uma prática de todos os dias, antes de começar a minha oração, eu oro o Pai Nosso e eu medito naquelas palavras, como são palavras duras. E uma palavra, uma frase, um trecho que me chama a atenção está em Mateus 6,12. Pai, perdoai os nossos pecados, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aquele que nos tem ofendido. Isso é forte, mas às vezes nós não estamos fazendo isso. Nós queremos que o Senhor nos perdoe, mas para a gente perdoar é um pouquinho mais difícil. Mas nós falamos, Senhor, perdoa-nos. Imagina se o Senhor falasse, não vou te perdoar não. A partir de agora você já está condenado. Se não fosse a graça dele por minha vida e a tua vida. A graça é todos os dias nós podemos acordar e falar, Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de ser melhor hoje. Aleluia, Deus!
Todos os dias que você acorda, coloca isso na tua mente. Eu aprendi isso. Todos os dias quando eu acordo eu falo, Senhor, mais um dia que o Senhor me deu a oportunidade, que o Senhor confiou a mim de ser melhor. De ouvir às vezes os erros dos outros e falar, Senhor, eu não posso cometer aqueles mesmos erros, mas eu quero melhorar. Se eu puder, eu vou continuar orando pelo irmão. Não posso apontá-lo, porque a palavra não me deixa apontar o meu irmão. A palavra fala para que você mude, para que você tome consciência do seu pecado. Assim como o Senhor, Ele tem consciência do teu pecado. Ele sabe aquilo que você precisa mudar. E às vezes o Senhor vem e fala, meu filho, vamos parar com esse negócio? Vamos tomar uma posição. Mas aí nós, irmãos, precisamos tomar consciência daquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Precisamos colocarmos diante do querer dEle, da vontade dEle. Porque se Jesus voltar hoje, irmãos, se o Senhor voltar hoje, agora, nesse exato momento, e pedir a tua alma, será que vai dar tempo de você pedir perdão a alguém? E eu acho interessante, irmãos, que a hora já foi, mas eu acho interessante que o que seria isso, pedir perdão, porque é tão difícil a gente perdoar. E eu entendi uma coisa, o Senhor falou comigo hoje, que o pedir perdão é a atitude. O pedir perdão é renunciar você mesmo. São coisas tão simples que nós vivemos. O Senhor nos deu um mapa para seguir. Mas às vezes o nosso orgulho nos deixa, fica gritando mais alto do que simplesmente falar, Senhor, entra no meu coração. Eu preciso tomar uma atitude de orar, de me arrepender junto com a pessoa que eu magoei ou que talvez até tenha falado algo. Para a graça de Deus, irmãos, eu não tenho nada contra ninguém. Não tenho. Às vezes a gente ouve coisas e eu amei. Às vezes o problema está na pessoa e não em você. Se você é lavado e remido pelo poder de Deus, a pessoa vai ter problema, a doença vai vir, mas e você? O que importa é você estar diante de Deus como? Se a pessoa está falando mal ou não, bem ou não, que seja bem, porque nós somos espelho, assim como aquele que nós louvamos sempre. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Será que está refletindo essa imagem do Senhor mesmo? Ou está refletindo simplesmente o nosso eu? Mas que nós venhamos ser cada dia mais e mais, aleluia, Deus, diante do Senhor como um filho quebrantado, com o coração arrependido. Porque é muito difícil você estar diante de Deus e ouvir que a tua caminhada não valeu de nada, porque o Senhor nem te conhece. Nós precisamos conhecer ao Senhor e Ele tem que nos conhecer pelo caráter. Se você reflete o espelho do Senhor, se você reflete o Senhor Ele te conhece, porque o Espírito comunica com o Espírito e a carne com a carne. Se você alimentar o teu Espírito, o Senhor vai te conhecer. Aleluia, Jesus. Então naquele grande dia Ele não vai falar, apartai-vos de mim, maldito, que eu nem te conheço. Ele vai falar, seja bendito, meu Pai. Porque você renunciou, porque você teve amor, porque você praticou o amor, porque você evitou a fofoca, porque você evitou a inimizade, a intriga, a prostituição, porque você evitou se contaminar com as coisas deste mundo. Você venceu, combateu um bom combate contra a tua própria carne. Assim eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Palavra, meu irmão. Que nós possamos ouvir e praticar.